Olá, pessoal. O Papa Francisco falou que Martinho Lutero não queria dividir a Igreja Católica, mas sim reformar. Isso é verdade. Lutero e outros protestantes, outros que surgiram antes de Lutero, eles não queriam dividir a Igreja, eles queriam reformar. Mas, porém, a Igreja não aceitou a reforma, né? E está até hoje dessa forma, na mesma apostasia de antes. Lutero não queria dividir a Igreja, e realmente ele não queria, mas ele lutou incansavelmente por uma reforma na Igreja. Ele acreditava que a Igreja poderia ser reformada, só que isso não foi possível. Como a Bíblia diz, né? Queríamos sarar a Babilônia, mas ela não quis ser sarada. Então, isso foi o que ocorreu, né? No tempo de Lutero, no tempo de outros também que tentaram reformar a Igreja e não conseguiram. Então, irmão Jonão, o que você tem a falar sobre esse assunto? Tá, muito bem. Isso mesmo, ele não queria dividir a Igreja, ele queria reformá-la. Ele amava a Igreja e queria que ela se consertasse, queria que ela deixasse as heresias, que ela deixasse as superstições e que o povo voltasse do homem, de olhar para o homem, que o povo olhava para o líder da Igreja Católica, era o Papa. E queria que o povo olhasse para Cristo, que é o único que dá a salvação para o homem, que é Cristo. Mas a Igreja, ela não aceitou a reforma. É como você já disse, lá em Jeremias, capítulo 51, verso 9, foi o verso que você citou. Eu vou ler aqui para nós. Diz assim: queríamos curar a Babilônia, ela, porém, não sarou. Deixai-a a cada um, vá para a sua terra, porque o seu juízo chega até ao céu e se eleva até as mais altas nuvens. Jeremias capítulo 51, verso 9. Nós vemos aqui, para o tempo do fim, a mesma citação em Apocalipse capítulo 18 e o verso 2. Diz assim: então clamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo gênero de ave imundo e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa de sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para que não sejais cúmplices em seus pecados, e para não participardes dos seus flagelos. Porque os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou dos atos ínicos que ela praticou. Então, a gente vê essa declaração forte sobre Babilônia, que representa a Igreja Católica. O líder da Igreja Católica afirma que Lutero não queria dividir a Igreja, mas sim reformá-la, como se fosse eles aceitaram a reforma, como se fosse agora, todos estão unidos agora, luteranos, católicos e as demais religiões, como se fosse que a Igreja Católica, houve uma mudança nela. Mas a Igreja Católica, ela não mudou, apenas está cumprindo a profecia que quem ia mudar era o protestantismo que ia mudar. Eles que se apostataram e voltaram para a mesma apostasia do passado, se uniram com a grande Babilônia. Ela continua da mesma forma como antes. Então a palavra de Deus diz o quê? Retirai dela, povo meu, os sinceros, que estão entre os luteranos, que estão entre os protestantes, que se uniram no ecumenismo. O sincero é a ordem de Deus para que o sincero saia desses sistemas que se uniu com a católica. Porque ela deu o seu vinho
Ou seja, o seu engano atingiu a todas as nações, a todas as denominações, todas as igrejas. O seu engano atingiu. E agora os seus pecados se acumulam até o céu. E agora vai cair as 7 últimas pragas sobre ela. E sobre as igrejas que se uniram no ecumenismo. Então, a palavra de Deus declara: sai dela, povo meu. Não se une com esse sistema. Esse sistema receberá as 7 últimas pragas. É como a Bíblia diz, né? Isso aí é como uma porca que saiu da lama, foi lavada e depois retorna de novo, né? Então deu tanto trabalho para as pessoas sair da Babilônia, né? Para os protestantes mostrar para a pessoa que a Igreja Católica da Babilônia para fazer, como eles chamam, fazer o protestantismo, né? Tanto trabalho custou a vida de muita gente. Vocês têm a liberdade religiosa, né? Isso custou a vida de muita gente. As pessoas estavam ali presos, né? Naquela gaiola do catolicismo, idolatria, né? E ali os protestantes começaram a pregar reforma para as pessoas. Mas isso custou a vida de muita gente. Agora, depois que vier a liberdade religiosa, que a gente pode servir a Deus conforme a palavra de Deus nos ordena, né, conforme a palavra de Deus nos ensina, agora eles se unem novamente. Então isso é como uma porca lavada. Saiu da lama, foi lavada e depois retorna para a lama de novo, né? Então é isso que os protestantes estão fazendo, estão voltando de novo para o catolicismo. Eles saíram de lá, porque a Bíblia diz: sai dela, povo meu, saíram e agora estão retornando de novo, estão voltando para o catolicismo. Isso é uma coisa ridícula, né? Então isso aí, eles estão querendo dizer que aquele povo que foi protestar estava errado, né? Deveria ter ficado no catolicismo. Não parecia ter saído de lá, né? Eles estão querendo dizer isso com suas obras. Mas a Bíblia ordena: sai dela, povo meu. Então, isso se eles não saírem, se eles não se arrependerem disso, eles vão receber as pragas, como a Igreja Católica também vai receber. Nulla Salus Extra Ecclesiam. Este debate perdura há mais de 1400 anos desde os primórdios da Igreja. Mas agora, o Quinto Concílio de Latrão confirmou a famosa frase de São Cipriano: Nulla salus extra ecclesiam. Fora da Santa Igreja Romana não existe salvação. Fora da Santa Igreja Romana não existe salvação. Professor Karlstadt. E os cristãos gregos? Os cristãos gregos? Bom, um velho documento da Igreja fala que um bispo romano, e não um grego, seria o sucessor de São Pedro. E, é claro, nosso Senhor Jesus Cristo fez de Pedro seu sucessor na terra. Então devemos considerar que os santos da Igreja grega estão condenados. Você não entendeu. Mas essa é a consequência inevitável da frase de São Cipriano: os cristãos gregos não terão salvação. Ou será que esta afirmativa não seria uma leitura radical de Mateus capítulo 16, versículo 18? Tu és Pedro, e sobre essa pedra irei edificar a minha igreja, contra os portões do inferno. 2 linhas antes, no versículo 16, nós encontramos os fundamentos da nossa fé. Tu és Cristo, Filho de Deus vivo. Com certeza, quanto mais universais tornamos essas palavras, mais nos aproximamos da mente de Cristo. Questiona a autoridade do Concílio da Igreja, senhor? Questiona a autoridade do Concílio da Igreja, senhor? De modo algum. Mas o Quarto Concílio de Latrão admitiu que talvez Cipriano estivesse errado e que poderia existir salvação fora da Igreja, embora não fora de Cristo. Isso foi sempre o que a Igreja Católica fez: colocar nas pessoas o cabresto religioso, sem dar chance sequer do povo pensar e questionar coisas que eles mesmos não entendem, e buscar respostas na palavra de Deus e assim conhecer a verdade. Ela sempre temeu que o povo lesse e meditasse na Bíblia, pois sabe que assim se acabaria essa igreja, digamos assim, essa suposta igreja da noite para o dia.
Mas infelizmente as pessoas preferem seguir a religião e não a Cristo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que Deus te ilumine. Questiono a autoridade do Concílio da Igreja, senhor. Fora da Santa Igreja Romana não existe salvação. Não existe salvação. Não existe salvação.